Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13/8, nós vamos meditar em Isaías, do capítulo 37 ao capítulo 39. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ezequias vai consultar o profeta Isaías, isso mesmo. E tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então, ontem nós começamos a falar sobre esse momento aqui, né? Momento de afronta de Senaqueribe. Isso mesmo, rei da Síria. E ele buscava pretexto contra o rei Ezequias, né? E depois de tantas afrontas, né? Ezequias vai ao templo e ele consulta o profeta. E aí ele então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes com as vestes de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, de castigo, de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, as tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. E Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram. Foi contra mim. E eis que meterei neles um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. E nela eu farei cair morto a espada. É isso mesmo. E aí nós vamos ver que vem carta do rei da Síria. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu o que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, dizia, e saiu para guerrear contra ti. Assim, o que ouviu isso enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, o rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, e como destruíram totalmente todos eles? Crê tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos dos seus pais que destruíram Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Apade, o rei da cidade de Serfavaim, e Rena e Divo? Olha só, e aí nós temos a oração de Ezequias, né? Você já passou por este episódio bíblico quando nós estávamos lendo o livro de Reis e o livro de Crônicas, né? Confira lá em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo de 1 a 20. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e se estendeu perante o Senhor. E orou ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, e ouve. Abre, ó Senhor, os olhos e vê, e ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram fogo nos deuses dele, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homem, madeira, pedra,
Por isso foram destruídos. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Que coisa mais linda, não é? Porque já sei o final da história. Com o Senhor nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, final da história é sempre feliz. Olha só. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra do Senhor, que falou a respeito dele. A virgem de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste voz e arrogantemente ergueste os olhos, foi contra o Santo de Israel. Por meio do teu servo afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cume do monte, no mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os teus altos cedros e ciprestes escolhido, e chegarei ao teu mais alto cume e ao denso e fértil pomar. Cavei e bebi águas, e com as plantas dos meus pés saqueei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já deste os dias remotos o que eu tinha planejado? Agora, porém, faço executar o que eu quis, e tu reduziste a montanhas de ruína e cidades fortificadas. Por isso, seus moradores debilitaram, andaram cheios de terror, envergonhados, tornaram-se como erva do campo, erva verde, capim de telhado e cereal queimado antes do amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância que subiu até os meus ouvidos, eis que porei o anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Essa é a resposta de Deus a Senaqueribe. Pois bem, isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. O segundo ano, que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei dos seus frutos. O que escapou da casa de Judá ficou, o resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque Jerusalém sairá e o restante do monte de Sião, o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha nela. Não virá perante ela com escudo, nem há de se levantar com trancheiras contra ela. Pelo caminho em que de onde vier, por esse ele voltará. Mas nessa cidade não entrará, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000. Isso mesmo que você ouviu. Quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. E voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrote, seu deus, Adrameleque e Sarezer, que eram seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esaradom, que era seu filho também, reinou em seu lugar. Depois, dá uma olhada aqui no nosso vídeo de 2 Crônicas 32, 31, e você vai ver
essa história aqui, contada também lá no livro de Crônicas, né? Depois disso, nós vamos ter a doença do rei Ezequias. Ele adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ter com o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. É isso mesmo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei 15 anos aos teus dias. Livrar-te-ei da mão do rei da Síria, esta cidade, defenderei a essa cidade. Por conta disso, nós temos o Cântico de Ezequias, né? Que ele começa assim: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e ser restabelecido na sua saúde. E eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos, e eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada, removida para longe de mim, com a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortaste a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. E como andorinha ou grou, assim eu chilreava e gemia como pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Responde tu a mim, e que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus dias, depois desta amargura da minha alma. Senhor, porque por estas disposições tu vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e livraste-me da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pôde louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperavam em tua fidelidade os que descem a cova. Aos vivos, somente aos vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Pelo que, tangendo o instrumento de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figo e ponha-se como emplaste sob a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal em que hei de subir à casa do Senhor? E nesse tempo, né, no capítulo 39, nós vamos ter a profecia contra a Babilônia, né? Mais uma profecia, que o tempo era de Merodach-Baladã, que era filho de Baladã, rei da Babilônia, e enviou cartas e um presente ao rei Ezequias, né? Logo que ele recupera da sua doença, ele recebe não só esta carta, mas também presentes do rei da Babilônia, porque soube que ele estivera doente, já tinha e convalescido. E Ezequias se agradou disso e mostrou ao mensageiro do rei da Babilônia a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, a especiaria, tudo que se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em que sua casa, em todo o seu domínio,
que Ezequias não mostrasse ao servo do rei da Babilônia. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse que foi aquele homem. Da onde eles vieram a ti? E respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Se sentindo Ezequias, né? Pois bem, perguntou ele: que viram na tua casa? E respondeu Ezequias ao profeta Isaías: viram tudo quanto há na minha casa, nenhuma coisa há os meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, que foi entesourado pelos teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. E não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que seja eunuco no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. E ao ler esse último texto de Isaías sobre o rei Ezequias, Senhor, nós queremos Te pedir, dai-nos sabedoria, Senhor. Muitas vezes o Senhor nos livra de angústia, mas nos metemos em confusão por falta de sabedoria. Foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. Então, olhando para essa história, nós pedimos: Senhor, guia os nossos passos e nos ajuda todos os dias a termos decisões sábias, baseados no Teu querer e na Tua vontade. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Deus te abençoe.